Ben, imos comenzar coa segunda parte desta xornada e temos aquí connosco a Joan Serra, que ten un amplo currículum que non vou a desgranar e que creo que está no material que foi entregado. Simplemente destacar que é autor de varios estudos sobre cuestións desde a historia da política portuguesa do século XIX e XX, que ten participado e desempeñado postos importantes fundamentalmente como asesor da Casa Civil do Presidente da República e en outras moitas actividades. Logo teremos ocasión de escoitar a Teresa Albuquerque, tamén con un currículum e unha experiencia profesional cualificada e moi importante, secretaria xunta do Gabinete do Secretario de Estado da Cultura, vicepresidenta do Instituto Internacional da Casa Mateus. Básicamente, creo que os seus currículums avalan que estén aquí para contarnos as súas experiencias, igual que Marcos Lorenzo, máis coñecido entre nós, e que basicamente é un experto en cuestións económicas, en xestión cultural e tamén consultor independente e asesor dese elemento que nos pon nerviosos, que é a cidade da cultura de Galicia. Non vou a dicir moito máis, penso que mellor que pasen cada un deles a expoñernos as súas reflexións e experiencias, procurando que se ateñan a un tempo de 30 minutos para que logo podamos participar todos e todas as aquí presentes e contribuir entre todos eles e o profesor Martinel ao debate. Moitas gracias pola súa presencia en nome do Consello e ten a palabra o señor Joan Serra. Muito obrigado. Eu peço licença para falar em português. Sem problema. Tentarei ser o mais explícito possível. A minha comunicação procura refletir a minha experiência como responsável por Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, onde fui programador e, a partir de certa altura, presidente da entidade que geriu todo o projeto cultural entre 2009 e 2013. Esta minha reflexão, o conjunto de reflexões, diz respeito, sobretudo, ao papel da política cultural na política urbana, ou do papel da cultura para fazer cidade. Julguei uma parte daquilo que vou dizer também se reflete na intervenção do professor Alfonso Martinelli, embora, naturalmente, algumas destas reflexões sejam anteriores à perspectiva que ele aqui lançou. Na cidade, nós encontramos o melhor e o pior da civilização. Encontramos as grandes realizações da ciência, da técnica, da cultura, mas também encontramos a violência, a miséria e a barbárie, a generosidade do espírito humano, a degradação e a corrupção. Na cidade está aquilo que mais nos orgulha e aquilo que mais nos envergonha. Por isso, não se pode deixar de dizer que na cidade está a chave do nosso futuro. E hoje vivemos uma crise que é um revelador e um acelerador das tensões na cidade. É aqui, como noutros domínios da vida coletiva, que a crise é mais forte e nos obriga a sermos particularmente exigentes quanto à forma de encarar e de lhe responder. E, de facto, esta crise que vivemos é particularmente severa, é particularmente intimidatória,
obrigando a que as escolhas que fazemos tenham de ser mais corajosas e mais racionais, mais fundamentadas na investigação e na experimentação. A crise ameaçou a abordagem holística e desvalorizou o médio e longo prazo em detrimento do imediato. Empurrou-nos todos para uma espécie de refúgio no passado ou para uma concentração no casuísmo. Ora, temos hoje que contrariar estas duas tendências, a tendência para desvalorizar o médio e longo prazo, ou a tendência para nos refugiarmos no caso a caso, e continuar a produzir visões sobre o futuro, continuando a apostar na prospectiva e na criatividade. Temos que olhar para a cidade com uma máquina fotográfica que tenha uma grande angular e não com uma lente que feche o campo de observação. Sem prejuízo da pequena escala, da importante pequena escala, não podemos perder de vista a orientação e a grande escala. Ora, neste sentido, as políticas urbanas têm que ser mais flexíveis, mas não é por isso que podem deixar de ser mais consistentes, mais mobilizadoras, mais sólidas nos seus pressupostos, capazes de gerar um consenso social e político e revigorando o espaço público. As cidades não estão isoladas, não são ilhas, relacionam-se com outros territórios urbanos, formam arquipélagos e concorrem entre si. Precisam de fixar pessoas e bens que as favoreçam, conservar os talentos que formaram e a qualidade que conseguiram promover, e precisam de atrair talentos e qualidades vindos do exterior. Precisam de elevar o nível dos serviços que prestam, porque é assim que melhoram a sua posição nas trocas com outras cidades. Uma cidade que não faz trocas, uma cidade que não troca, ou cujos termos de troca lhe são globalmente desfavoráveis, é uma cidade em declínio. O equilíbrio e a competição são permanentes. O equilíbrio entre situações de vantagem e situações de desvantagem, nos termos de troca, é sempre precária. As cidades não podem abrandar na resistência aos fatores desfavoráveis, nem desviar-se do esforço de detecção e fortalecimento dos fatores favoráveis. Boa parte da determinação das cidades em evitar o declínio e promover o crescimento tem sido aplicada nas estruturas. Através delas, enfrentam-se questões como o abastecimento, o fornecimento de água, a recolha e tratamento de resíduos, a habitação, a energia, a mobilidade dos transportes e das comunicações. Estamos a falar de estruturas físicas e tecnológicas que permitem à cidade oferecer ao que nelas vivem e trabalham e às empresas que nelas se instalaram as melhores condições possíveis para desenvolver as suas atividades produtivas. Podemos designar genericamente esta componente estrutural da cidade, este layer urbano, por sistema. Uma cidade é um sistema, ou um conjunto de sistemas. E o investimento mais significativo dos orçamentos das cidades é neste complexo, nos sistemas que se aplica. Mas há um outro layer urbano, desmaterializado, de natureza essencialmente comunicacional. Tem sido designado por diversas formas. Há quem se lhe refira usando o termo expressão. A cidade é uma expressão. Charles Lipster chamou-lhe empatia. Uma cidade é sistema e empatia. Ou, se quisermos, infraestrutura e hospitalidade. Há cidades que entram em declínio apesar do nível de estruturação do sistema que atingiram. As artes e a cultura, com as políticas que as desenvolvem, têm sido justamente incluídos neste domínio da empatia, da hospitalidade, dada a sua natureza eminentemente comunicacional. Compreende-se que assim seja, mas gostaria de fazer duas notas a este propósito. A primeira é de que, do meu ponto de vista, as políticas urbanas devem também incluir as artes e a cultura no plano das estruturas, como parte do sistema. Isso significa prever a existência de uma rede de equipamentos
cuja função seja assegurar não só a apresentação, mas também a criação artística e cultural. E, sobretudo, assegurar a esses equipamentos um modelo de gestão monitorizado e avaliado com o mesmo grau de responsabilidade, de rigor e de prestação de contas de qualquer equipamento do restante sistema urbano. A segunda nota tem que ver com a natureza comunicacional das artes e da cultura na cidade, valorizada sobretudo pela modernidade avançada em que entramos, ou seja, nesta sociedade educativa ou do conhecimento, ou como outros dizem, de aprendentes. As designações variam consoante o enfoque. Nesta sociedade de aprendentes, nesta sociedade educativa, tende a esbater o fosso, a esbater a separação que existe entre os que ensinam e os que são ensinados, os que criam e os que usufruem da criação, entre os produtores de cultura e os consumidores de cultura. Cada vez mais, entre produtores e consumidores, não há diferenças, ou nós mudamos de posição consoante em vários momentos do nosso dia-a-dia. A atividade cultural é um processo que em si próprio importa tanto ou mais do que o resultado. Mobiliza múltiplos atores e múltiplos destinatários que a todo momento alternam e acumulam posições. É um processo comunicativo, por excelência. Não se pode, portanto, visar uma transmissão passiva de conteúdos e não pode deixar-se aprisionar pela frieza, pela distância, pelo esoterismo, mas, pelo contrário, identificar-se com a surpresa, com a emoção, com a apropriação. Assim, em Guimarães 2012, desenvolvemos um entendimento de uma política cultural como peça central da política urbana, equacionando um conjunto de experiências nesse sentido. Desde logo, a experiência da cultura como oportunidade de regeneração urbana, de reabilitação e reconversão funcional de edifícios públicos e privados. Como indutor de renovação e reafetação de espaços públicos, enquanto lugares estruturais da cidade e, sobretudo, lugares estruturais da vida coletiva, da vida dos cidadãos. A deslocação da política cultural para uma posição de eixo transversal. Durante o ano 2012, pelo menos, a política cultural deixou de ser uma política cultural para ser a política urbana. Ou seja, a deslocação da política cultural para uma posição de eixo transversal das políticas locais e do território. A mobilização de critérios e competências artísticas num conjunto mais alargado de atividades sociais e de redes. E, finalmente, a dinamização de parcerias e redes de equipamentos e instituições ativos no território. O meu segundo tópico diz respeito à questão do governo das cidades, de como a cultura pode interferir no modelo de governo das cidades. As mudanças ocorridas no plano social e demográfico, a mobilidade, o incremento dos fatores de incerteza, a fragmentação e a dispersão urbanas também colocam desafios novos ao modelo do governo territorial, em Espanha como em Portugal. O governo das cidades tem de ser a um tempo mais negocial, mais eficaz na escala supralocal e mais capaz de promover a participação dos cidadãos. As cidades urbanas são hoje mais heterogéneas, como disse o professor Alfonso, mais multiculturais. Os laços pessoais multiplicaram-se, mas enfraqueceram-se. E os cidadãos exibem multipertenças, as mediações antigas desapareceram e o Estado recuou. Acresce que vivemos uma crise institucional da democracia, que potenciou os fatores de desafetação cidadã, de desconfiança face à política e de afastamento dos eleitores relativamente aos mecanismos de participação na vida política. A crise da democracia saldou-se numa dupla perda de poder real. Perderam poder os governos, enquanto emanação da vontade popular,
e perderam poder os cidadãos enquanto fonte de legitimidade da democracia. O poder formal, assente em regras formais, pode aparentemente permanecer sem alterações, mas o poder real hoje é mais fraco e a perda de robustez das instituições democráticas fragilizou os cidadãos. É por isso que os temas da participação são hoje temas centrais do governo dos Estados e do governo das regiões e das cidades. E não, portanto, os temas centrais do governo democrático já não são hoje apenas os termos clássicos do bom governo, da res pública ou do bem comum. De certo modo, os cidadãos temem justamente que todos os governos sejam maus governos e não respeitem o bem comum. E, em consequência, ameaçam desertar do campo do voto ou fazer do seu voto uma pura negação. Os processos artísticos e culturais, que até aqui eram sobretudo encarados na perspectiva das condições de produção, são hoje interpelados por um novo papel, um novo lugar nas sociedades desenvolvidas e democráticas. As artes e a cultura continuam a ser os nossos reservatórios de imaginário, mas todos nos sentimos hoje, a um tempo, consumidores e fornecedores desse imaginário. É por isso que os processos culturais assumem cada vez mais um perfil colaborativo, cooperativo, tornam processos de co-criação, como atrás referi. O incremento da participação dos destinatários e consumidores no processo cultural deverá saldar-se num ganho de alargamento e intensificação do espaço público enquanto espaço de partilha e de pertença coletiva. O governo das cidades tem de conjugar estes planos, o micro e o macro, o público e o privado, a multiplicidade dos atores, tem de conjugar os produtos e os laços, a democracia representativa com os novos processos de deliberação e decisão. Que contributos trouxe Guimarães 2012 para um modelo mais participado do governo das cidades? Práticas de participação. O contributo para um modelo de governabilidade que privilegia o compromisso em detrimento do conflito, a associação em detrimento da separação entre o sujeito e o objeto da decisão, a integração em detrimento da fragmentação. Segundo, a ampliação física da cidade. A cidade criou novas referências físicas, novos espaços de frequência, novos espaços públicos de vida coletiva. Mas também uma ampliação moral da cidade, com novos fatores de identificação, novas referências e uma nova imagem externa da cidade, uma imagem construída sobre a criação moderna e contemporânea. Finalmente, a revalorização do espaço público, enquanto lugar onde convergem fatores favoráveis à consciência cívica, à mobilização e à participação dos cidadãos. O modelo de relação entre poderes públicos e criadores, em vez da funcionalização, da burocratização e do subsídio, da tendência para a monopolização do poder decisório na administração, o que tentámos pôr em vigor em Guimarães 2012 foi o reforço da decisão partilhada e da associação dos destinatários aos processos de decisão pública. O processo cultural contribui de forma muito importante para elevar e renovar a empatia de uma cidade, mas não é suficiente para a tornar acolhedora. A cidade hospitaleira pretende não apenas que os visitantes gostem de frequentar as suas exposições e participar nas suas realizações artísticas, mas que uma parte se sinta tão à vontade que admita optar por aquela cidade para viver e trabalhar. Isto implica que as cidades tenham uma agenda para a criatividade, que vá para o lado de uma oferta de uma programação cultural de boa qualidade. É preciso que as cidades sejam capazes de encetar um efetivo diálogo com quem vem de fora. O mesmo autor que citei há pouco, Charles Lipter, indicou alguns aspectos que podem fazer parte dessa agenda. Por exemplo,
o incentivo a que os cidadãos residentes invistam as suas ideias nos espaços que habitam, o estímulo para integrar novos negócios provindos do exterior na rede existente, a disponibilidade de espaços e ocasiões para debater novas ideias e novas propostas. Como escreveu este autor, a criatividade em larga medida dialógica implica combinar, ligar, misturar ideias vindas de fora com ideias originárias de dentro. A cidade criativa é uma cidade que aposta na cocriação. É uma cidade que acredita em si, nos seus valores, na sua história, mas dá lugar ao outro. Não vê o futuro de forma acabada e autossuficiente. É uma cidade que está disposta a abrir o seu espaço e partilhar o seu conhecimento. É uma cidade cujos cidadãos perguntam, em primeiro lugar, o que é que eu estou disposto a partilhar com os que vêm de fora e o que é que eu estou disposto a aprender com os que vêm de fora. Santos Souto escreveu uma cidade, devemos felicitar-nos por isso, oferece-nos serviços, empregos e equipamentos. Deveria também mostrar-se doce para viver, para reconhecer e até para tocar, acompanhar-nos nas nossas alegrias e nas nossas tristezas. Retenhamos essa ideia, uma cidade que acompanha. Este foi o desígnio incessantemente prosseguido pelos atores de Guimarães 2012. Descobrir, inventar uma cidade que nos acompanha. Fizemos em 2012 uma grande instalação de Cristiano Boltanski, uma exposição desenhada especialmente a partir de textos para Guimarães 2012, e nessa altura eu recuperei um texto de um grande escritor português, do modernismo, chamado Raul Brandão, um portuense que viveu em Guimarães e que apresentou a seguinte imagem: as pedras de uma cidade estão sempre gastas dos dois lados, gastas por cima e gastas por baixo. Os vivos gastam as pedras por cima, mas também há os mortos que gastam as pedras por baixo. Ou, se quisermos, o passado também gasta a cidade. O passado continua a calcorrear as ruas e as praças, e os mortos continuam a arrancar às pedras desejos, sonhos e emoções. O que acontece é que as pedras da cidade são porosas e, se nos cabe a nós respeitar os desejos, os sonhos dos que arranham por baixo das pedras, e é bom que recebamos essa energia, é preciso devolver-lhe em criação contemporânea, em pensamento, em amor. Nesse sentido, eu gostaria de dizer que o nosso objetivo de gestores culturais é aumentar ou contribuir para aumentar a porosidade das pedras de uma cidade. Se a cidade é, por definição, o lugar onde o real e o imaginário se sobrepõem e se confundem, então nós temos que agir nesse duplo sentido. Ora, aplanando a visão sobreposta, como se de um só plano se tratasse, ora destacando os planos, como se por momentos se libertassem uns dos outros. Afinal, o trânsito entre planos é o lugar da arte e da cultura, enquanto convocador de dispositivos e de agendas, enquanto produtor de futuros. Muito obrigado.